Mateus, no capítulo 13, nós estamos estudando a parábola do semeador, começamos na semana passada. A primeira parte desta exposição diz respeito aos versículos de 1 a 17, onde Jesus nos apresenta a parábola e nos dá a razão de por que falar em parábolas, de por que ele estava ensinando por meio de parábolas. E aqui duas coisas são importantes para nós lembrarmos, uma vez que hoje vamos para a terceira parte dessa passagem, que é a explicação propriamente dita da parábola do semeador. A compreensão da parábola do semeador depende justamente desse ensino de Jesus a respeito de por que ensinar por meio de parábolas. Eu vou ler o que Jesus disse e lembrar algumas coisas que nós vimos na semana passada. Depois de ter apresentado a parábola do semeador, dos versículos de 1 a 8, 1 a 9, os discípulos perguntam, no versículo 10, por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que conhecer os mistérios do reino de Deus é um dom. O Senhor concede isso a quem Ele quer conceder. Não é natural do homem, não é natural para nós entendermos a revelação de Deus em Cristo Jesus. Mesmo que o reino fosse colocado, como foi no tempo de Jesus, na encarnação do Verbo, diante dos olhos de todos, com muito poder, tanto em palavras como em obras, mesmo assim, se não houvesse uma iluminação especial, ninguém compreenderia o reino. Ninguém, de fato, reconheceria Cristo como Senhor e Salvador. Jesus diz, então, aos seus discípulos que eles vão compreender e compreendem porque esse conhecimento foi dado a eles. Então, existe esse tipo de pessoa que tem a graça de receber o dom de conhecer os mistérios do reino de Deus. Conhecer a pessoa de Cristo. E não apenas conhecer intelectualmente, mas aceitar a sua realidade em seus corações. A outra coisa que precisamos lembrar é que o uso de parábolas é justamente um juízo de Deus para tornar aqueles que rejeitaram o reino ainda mais cegos a respeito disto. Jesus se refere aqui à profecia de Isaías, no capítulo 6, verso 9 em especial, quando, depois de ser enviado Isaías para pregar para aquele povo, a ele é dito que ele vai pregar para um povo que não vai ouvir, que não vai entender, que não irá se converter, que toda a pregação de Isaías não é para produzir a salvação naquelas pessoas, mas é justamente para condená-las
por conta de terem rejeitado a Deus. Então nós vemos aqui um outro tipo de pessoa, que são aqueles que, embora recebam a oferta do Evangelho, embora ouçam, e no caso aqui da boca do próprio Cristo, a mensagem do reino, a palavra do reino, ainda assim não compreenderiam, ou melhor, não aceitariam esta mensagem. Porque, diz a palavra do Senhor, esse povo tem um coração duro, eles ouvem de má vontade, eles fecham os seus olhos e por isso não podem entender com o coração. Por isso não podem converter-se dos seus maus caminhos, ou seja, não podem se arrepender. Por isso eles não serão salvos. Então, Jesus nos apresenta dois tipos de pessoas. Aquelas que têm o dom, que recebem o dom do conhecimento a respeito dos mistérios do reino, e aquelas que não recebem esse dom, e então ficam escravizadas em sua própria ignorância e cegueira. Embora a graça do Senhor conceda a uns este dom, o Senhor não é injusto por não conceder a outros. O Senhor simplesmente entrega essas pessoas à sua própria natureza e desejo por ignorância. A parábola fala justamente sobre isso. A parábola nos apresenta dois tipos de pessoas: aquelas que ouvem e não compreendem o Evangelho, e aquelas que ouvem e compreendem. A diferença entre umas e outras é justamente o fruto. Quem ouve e não compreende, não produz fruto. Quem ouve e compreende, produz fruto. A parábola do semeador, então, vai nos dar mais detalhes sobre como é que isso acontece nos corações dos homens. Vamos para a explicação da parábola agora, a partir do verso 18. O verso 18 até o verso 23 diz o seguinte: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Quando Jesus começa essa parábola, apresentando a parábola, lá no começo do capítulo 3, ele diz o seguinte: o semeador saiu a semear. É assim que começa a parábola em si. O semeador saiu a semear. Então nós temos uma primeira figura aqui, que é a do semeador, que num primeiro momento representa o próprio Cristo, quando veio ao mundo encarnado e proclamou o reino do Senhor por palavras e obras. E ele fez isso em todas as partes. Ele saía pela Palestina, fazendo o bem, pregando o Evangelho. É certo que Jesus, ele não foi muito longe, o seu ministério foi de curta duração e a sua extensão geográfica não foi muito grande. Ele nunca fez uma viagem internacional, por exemplo. Contudo, ele disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que a dele. E, logicamente, isso se refere justamente à expansão da pregação do Evangelho. No segundo momento, então, o semeador representa os discípulos de Cristo, que, após a sua ressurreição, foram comissionados a irem por todo o mundo para pregar o Evangelho. Lá em Atos, por exemplo, nós vemos esse movimento.
A palavra de Deus começa ali, a pregação começa ali em Jerusalém com o apóstolo Pedro. O cenário muda completamente lá mais ou menos no meio de Atos, quando o apóstolo Paulo e Barnabé ganham o mundo pregando o evangelho. Filipe pegou o evangelho a um etíope e o levou para a Etiópia. Nós vemos o evangelho se expandindo, progredindo. O Senhor Jesus Cristo aqui conta parábolas sobre essa expansão do reino. Por exemplo, ele começa como um pequeno grão de mostarda, depois se torna uma grande árvore. O reino se expande. E finalmente o semeador é uma figura para a igreja de hoje. Nós que da mesma forma somos comissionados a pregar o evangelho. O que é a semente? A semente é a palavra do reino. É o evangelho, é a palavra de Deus. O que é importante nós observarmos aqui é que essa figura do semeador que saiu a semear nos mostra que há uma oferta universal do evangelho. O evangelho não ficou restrito a guetos, a pregação do evangelho não foi somente para aqueles selecionados pelos apóstolos, ou hoje pela igreja, por aqueles que a igreja julga serem melhores de ouvir o evangelho. Não, pelo contrário. O evangelho foi fartamente anunciado. Ele foi enviado, nós fomos enviados a todos os povos. Tanto isso é verdade, que no final dos tempos, o que nós vamos ver é justamente a reunião de povos, de tribos, de línguas, de nações, vindas de todos os cantos da terra para adorar o Cordeiro. A prova de que o evangelho foi fartamente anunciado e espalhado pelo mundo. É importante saber disso, irmãos, porque a relação das pessoas com o evangelho, o fato de ter pessoas que não aceitam o evangelho, ou que não reconhecem o reino, não se dá porque não houve uma providência de Deus para levar o evangelho até elas. A criação revela Deus, mas Deus especialmente tem mandado os seus servos pregarem o evangelho a toda criatura, a todo povo, toda língua, tribo, nação, a homens, mulheres, crianças. E ele tem sido pregado. O problema não está na semeadura, e o problema não está na semente, o problema está nas pessoas. O fato de haver pessoas que rejeitam o evangelho, que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que não aceitam o discipulado, que não reconhecem o reino, se dá por causa delas mesmas, por causa dos seus próprios corações. E sabendo disso, nós podemos então observar a parábola do semeador. O evangelho foi fartamente pregado e encontrou dois tipos de pessoas e 4 tipos de coração. Ou melhor, 4 tipos de reação ao evangelho. Por que 2 tipos de pessoas? Porque existem 2 tipos de pessoas aqui. Aquelas que ouvem e não compreendem, que são representados por aqueles que, pela semente que foi pregada à beira do caminho, a semente que foi lançada sobre a rocha, sobre o terreno pedregoso, a semente que foi lançada entre espinhos. Esses 3 tipos de solo, esses 3 tipos de reação ao evangelho, falam do mesmo tipo de pessoa, aqueles que ouvem e não compreendem o evangelho. O segundo tipo de pessoa é aquela que ouve e compreende, que está representada pela boa terra, que recebeu o evangelho e produziu frutos. 2 tipos de pessoas, 4 tipos de reação ao evangelho. Versículo 19, então, nos mostra o primeiro tipo de pessoa. Começa a nos mostrar o primeiro tipo de pessoa, os que ouvem e não compreendem o evangelho. E é importante entender o que significa compreender aqui. Não é uma questão de que o evangelho é muito difícil para algumas pessoas.
ou que algumas pessoas não têm a capacidade mental, cognitiva, de compreender a verdade descrita na palavra do Senhor. Um dos significados da palavra compreender, no grego, a palavra que é traduzida por compreender, é ouvir e aceitar, ou aceitar por meio de ouvir. Segundo o contexto que nós já observamos aqui, quando fala de um povo que endureceu o coração, de um povo que ouviu de má vontade, de um povo que fechou os seus olhos, o que compreender significa aqui é justamente aceitar. Não é decifrar o código, mas aceitar aquilo que se ouviu. Uma das coisas que a nossa confissão de fé afirma, uma doutrina que é muito preciosa para nós, é que a palavra de Deus é clara. É a clareza da palavra do Senhor. Até mesmo uma criança pode compreender as coisas que dizem respeito à salvação. Certamente há alguns temas difíceis, mas no geral, e para aquilo que importa para a salvação, a palavra de Deus é clara, é objetiva e de fácil compreensão. Uma criança pode entender. Alguém que tem problema mental pode compreender. É por isso que nós temos nas nossas igrejas crianças convertidas, temos pessoas com doença mental convertidas, porque não é o cognitivo que está sendo colocado aqui. Jesus fala, eles não entendem no coração. Fala de uma camada muito mais profunda do ser. É a aceitação. Eles compreendem com a mente, mas não aceitam a verdade. Esse é o problema aqui. O primeiro tipo de pessoa pode chegar até entender o Evangelho, pode até se alegrar com ele, pode recebê-lo com entusiasmo, mas não o aceitam profundamente em seus corações. Em algum momento, elas rejeitam o Evangelho com as suas implicações. O primeiro tipo de pessoas, então, são aquelas que ouvem, mas não aceitam o Evangelho. Eu acho que é Sproul que fala isso. Ele diz o seguinte, que não é o Packer, um teólogo inglês, canadense melhor, ele fala o seguinte, a Bíblia não tem coisas difíceis de entender, a Bíblia tem coisas difíceis de aceitar. Esse é um ponto. Nós não temos dificuldade de entender a Bíblia, nós temos dificuldade de aceitar a palavra do Senhor. E existem pessoas que têm uma dificuldade maior ainda. Desse grupo de pessoas que ouvem e não compreendem, que ouvem e não aceitam, existe um que eu vou chamar aqui de endurecido, o completamente endurecido. Ele está no verso 19. Diz assim, o Senhor Jesus Cristo, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, aquela semente lançada à beira do caminho, ela equivale ao coração de um homem ou uma pessoa que ouve, não compreende, e de imediato o maligno vem e rouba-lhe a semente do evangelho do seu coração. Por que alguém iria semear à beira do caminho? Há pelo menos duas explicações interessantes. Uma se dá pelo costume cultural da época. Na nossa cultura, o costume, a ordem é esta: aramos a terra e depois lançamos a semente. Mas, na época de Cristo, não era assim sempre. Alguns, e parece que isso era mais comum, primeiro lançavam a semente e depois aravam a terra. Parece não ter muita lógica, mas a explicação dos historiadores é que, lançando a semente e depois arando a terra, a semente poderia atingir lugares mais profundos na terra, porque se misturava com maior
facilidade. Eu não gosto muito dessa explicação. Eu acho que a outra é melhor. O fato de que o semeador saiu para semear em boa terra, mas à medida que ele lançava a mão das sementes, algumas caíam à beira do caminho. Eu acho que é uma explicação muito mais fácil e muito mais lógica, pelo menos para mim. Porque é justamente isso que fazemos. Nós, quando pregamos o Evangelho, queremos atingir o coração que será salvo. Nós queremos que as pessoas compreendam o Evangelho. Nós buscamos, com a pregação do Evangelho, que pessoas o compreendam, o aceitem e sejam salvas por isso. O fato é que quando lançamos a palavra do Senhor para os que serão salvos, ela também alcança corações dos que não serão salvos. Elas caem acidentalmente, pelo menos para nós, à beira do caminho, no meio das pedras ou no meio dos espinhos. Então o semeador saiu a semear em busca dos seus eleitos e algumas sementes caíram à beira do caminho. Quais são as características desse coração? Esse coração, ele tem um alto grau de rejeição em relação ao Evangelho. O homem natural rejeita o Evangelho, naturalmente. Mas esse aqui é um que está num estado mais avançado. Ele rejeita o Evangelho e está num alto grau de rejeição do Evangelho. Ele prepara sua mente e os seus ouvidos para se defenderem de qualquer sinal de pregação do Evangelho. Você já conheceu pessoas assim? Eles têm bons argumentos contra a palavra do Senhor. Eles sequer começam um assunto sobre religião. Eles não permitem que você toque nesse assunto. Para você estar com eles, você precisa conversar sobre tudo. Mas, por favor, não fale da palavra do Senhor. Não fale sobre o Evangelho. Eles estão muito bem armados contra isto. Eles são de fato como o solo à beira do caminho. Eles são duros, são impenetráveis. Mesmo que a boa semente caia ali, ela não produzirá fruto de forma alguma. Isso está mais perto daquilo que Jesus falou no versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível ou duro, e de má vontade ouvem, fecham seus olhos. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Provérbios nos mostra uma certa escala no que diz respeito a pecadores. No mais alto grau dessa escala está um tipo de homem que o proverbialista chama de escarnecedor. É aquele mesmo homem com quem o homem que teme ao Senhor não pode se associar, não pode se assentar à roda. Ele zomba de Deus. Ele desdenha de tudo que é piedoso. Ele está endurecido, está cego. Ele está preparado para não receber o Evangelho. E ainda que por acidente, de alguma forma o Evangelho chegue até ele irá rejeitá-lo. Mas tem uma coisa pior aqui. Este homem está entregue ao diabo. Há um juízo de Deus sobre este homem. Ele rejeitou o Evangelho. Ele se tornou empedernido nessa decisão. Agora ele está entregue a Satanás. Além do seu próprio esforço em não querer o Evangelho, ele agora recebe o auxílio do próprio diabo. Porque, segundo Jesus Cristo nos ensina aqui, assim que o Evangelho chega àquele coração, vem o diabo e rouba. Este homem tem uma indisposição natural e fortalecida e tem o auxílio de Satanás. Esse homem está sob o juízo de Deus, de uma forma muito severa. Pessoas assim não tem como receber o Evangelho a ponto de produzir frutos. O Evangelho passa por longe. Eles sequer querem ouvir a palavra. Por incrível que pareça, irmãos, esse tipo de gente
não está muito distante da religiosidade. Não está muito distante até das coisas que dizem respeito a Deus. Mesmo nos religiosos, mesmo daqueles que podem querer andar com Deus, pode acontecer uma rejeição tal como essa a respeito do Evangelho. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8. Vamos para o verso 43. Jesus identificou os próprios fariseus como sendo pessoas assim. Veja João capítulo 8, verso 43 a 45. Veja o que Jesus diz para os fariseus: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio. Fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Por que eles não compreendem? Por que eles não aceitam? Jesus fala: porque vocês são filhos do diabo. Porque vocês preferem a mentira. Porque vocês não querem a verdade. Ele falou isso para pessoas religiosas, para os fariseus, homens que tinham zelo por Deus. Um zelo tão cego que endureceu os corações e não puderam receber o Evangelho. É muito triste o estado desse homem. Esse é o estado de religiosos como os fariseus, pessoas que criam o seu próprio Evangelho, pessoas que criam o seu próprio Deus. Esses dias estava ouvindo uma roda de conversa na Jovem Pan, e de vez em quando eles pegam algum conservador para dar uma entrevista. Eles chamam de entrevista, eu chamo de massacre, porque são 10 contra 1. O pobre coitado, nesse caso era uma pobre coitada, uma católica conservadora, e ela não tinha condição sequer de falar, porque eles perguntavam, quando ela começava a falar, já vinha alguém dando a sua própria opinião, e a coitada ficava perdida naquilo ali. Em um determinado momento, foi pedida a opinião dela sobre uma pessoa, e ela falou: este é um homem que teme o Senhor. E alguém perguntou: e eu preciso temer a Deus? Eu tenho que ter medo do Senhor, de Deus, ele não pode ser meu amigo? E uma outra pessoa falou: o Deus que eu criei é meu amigo. É exatamente isso. Quando Deus é uma obra de imaginação, e talvez você possa ter criado o seu Deus, talvez você possa ter criado o seu Evangelho, aceitar o verdadeiro Evangelho se torna muito difícil. Reconhecer o verdadeiro Deus se torna quase impossível. Por que rejeitaram a Cristo? Porque eles criaram um outro Messias. Por que rejeitaram o reino? Porque criaram um outro reino. E quando o verdadeiro reino se apresentou, eles simplesmente não conseguiam ver. Rejeitaram duramente. Essa religiosidade que não tem a Bíblia como seu amparo, ela se torna empedernida, não permite que o Evangelho floresça. Este é o caso também dos ateus, aqueles que são convictos em seu ateísmo, aqueles que dizem que só há diante de nós aquilo que se pode ver e experimentar, que Deus não existe. E essa verdade de que Deus existe os incomoda tanto que eles gastam suas vidas para provarem que Deus não existe. Nunca ninguém gastou a vida para provar que Papai Noel não existe. Papai Noel não incomoda ninguém. Mas por que provar que Deus não existe? Por que se endurecer desta forma? Esse é o caso dos ateus. Especialmente é o caso dessa geração que nós vivemos.
Essa é uma geração que tem se fechado para o Evangelho, tem rejeitado a palavra de Deus de maneira vil. Aqueles que acompanham noticiários, sobretudo no ano passado, quando teve aquela questão da lei da homofobia e tal, não sei o quê, quantos daqueles grupos de militância LGBT agrediram a palavra do Senhor, zombaram da Bíblia, se fecharam para o Evangelho, chamaram a palavra do Senhor das coisas mais terríveis. É uma geração que está se fechando para a palavra do Senhor, ainda que ela tenha sido fartamente espalhada pelo mundo. Se não houver frutos, não há salvação também. Esse é o grande problema para estes aqui. Eles estão perdendo as suas almas. Ainda nesse grupo de pessoas que ouvem, mas rejeitam, estão aqueles que recebem a palavra com alegria, mas que rejeitam o discipulado. Recebem o Evangelho com alegria, mas rejeitam as consequências do Evangelho. No versículo 20 a 21, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta essas pessoas. 13, de 20 a 21, diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esta palavra é a palavra do reino, que é abandonada. Esse aqui recebe com muito entusiasmo. Há aspectos no Evangelho que empolgam o seu coração. É por isso que, se você escolher algumas verdades apenas, você pode tornar o Evangelho muito mais atraente. Qual é o problema das heresias? O problema das heresias, na sua maioria, é que elas destacam apenas algumas coisas do Evangelho, e não todo o Evangelho. O Evangelho tem vitória? Tem vitória. O Evangelho tem prosperidade? Tem. O Evangelho fala de cura? Fala. O Evangelho fala de céu? Fala. Fala de todas essas coisas. E eu posso simplesmente pregar sobre essas coisas. Eu posso preferir uma superficialidade. Tudo que eu quero saber sobre o Evangelho é aquilo que agrada o meu coração, que produz alegria em mim. Esse é o problema dessas pessoas. Essa é a principal característica delas. Elas não são profundas. Elas não querem ir além. Elas não querem saber o que compromete a vida. Meus irmãos, isso é uma característica das igrejas e dos crentes. O desejo pela superficialidade, que é um desejo por ignorância. A verdade é que quanto mais sabemos, mais comprometidos somos. Ou não é assim? A partir do momento que você tem uma informação, você está comprometido com aquilo. Por isso muitos crentes preferem não saber tanto. Preferem até marginalizar quem procura conhecer mais. Muitas vezes achamos pesado ir às profundezas do Evangelho. Daquilo que a Bíblia realmente fala, de todas as implicações. Preferimos conhecer a Bíblia apenas das histórias que ela nos conta. Gostamos das promessas, daquilo que alegra o nosso coração. Mas então, evitamos tudo aquilo que produz um pouco mais de profundidade. Evitamos o trabalho duro daquele que tem que cavar na rocha para colocar alicerces e construir uma casa. Este é o problema com essa pessoa. Ela aceita uma parte do Evangelho, mas rejeita duramente a outra parte. E porque ela não tem raiz em si mesma, porque as suas raízes não são profundas, ela dura muito pouco. E mais uma vez não produz fruto. O que acontece com eles? Eles querem um evangelho sem comprometimento.
Eles não querem um evangelho que comprometa a vida. Vamos com o evangelho até onde nos é conveniente, mas eu não quero perder a alegria. Se por causa da palavra eu tiver que sofrer, esta palavra já não me serve mais, eu a rejeito. Essa passagem, capítulo 13, está muito perto do capítulo 10, quando Jesus convoca os seus discípulos e diz, tintim por tintim, o que eles devem esperar. Nada além do que perseguição. Nada além do que perdas. O único conforto é futuro glorioso com Cristo. Quando lemos o Sermão do Monte, gastamos alguns domingos aqui falando sobre ele, estão ali verdades que são impactantes e duras para nós. A Bíblia nos diz, no capítulo 6, vocês não devem se preocupar com a vida, vocês devem se preocupar com o reino. A questão aqui é que olhamos para o Evangelho sem considerar o discipulado. A alegria inicial não foi suficiente para resistir às angústias e perseguições por causa do reino. Ontem eu vi um sermão sobre o primeiro capítulo de Jó. O mesmo Deus que enriqueceu Jó foi o mesmo Deus que o tornou pobre, doente e sem filhos. O diabo disse para Jó, disse para Deus, Jó só serve o Senhor porque o Senhor o abençoa. Esta é a razão de Jó ser fiel. O Senhor não permite que nada de ruim chegue a ele. No dia que chegar, o Senhor vai ver, ele vai zombar do Senhor. Ele vai zombar do Senhor, ele vai abandonar o Senhor. E o pregador falava com muita propriedade quando disse, no caso de Jó, o diabo não tinha razão. Mas no caso de pessoas como essas aqui, o diabo está sempre certo. Elas estão com Deus enquanto isso é conveniente, enquanto há bênção, enquanto há alegria. Mas quando chega a angústia, sobretudo se essa angústia for diretamente ligada ao Evangelho, elas abandonam a palavra do Senhor. Os frutos nunca aparecem. Sabe por que nunca aparecem? Porque a vida humana, ela é uma alternância de alegrias e tristezas. Mesmo para os crentes, a vida cristã é uma alternância de momentos vitoriosos com Cristo e de momentos de grande perseguição, de decisões duras, de perdas por causa do Evangelho. Se não houver profundidade, irmãos, se não formos além do que queremos ver, se não quisermos comprometer a vida, acredite, será de pouca duração. Será de pouca duração. Isso não quer dizer que as pessoas vão sair da igreja. Significa que elas ficarão na igreja, sem nenhum comprometimento com a vida. Como é que eu sei? Como eu sei que não há comprometimento? Como é que eu sei que o Evangelho não foi mais profundo? Porque não há frutos. Não há evidências. O reino não está presente naquela vida. O que nós precisamos pensar aqui, eu e você, é justamente isso. Quão profundas são as minhas raízes no Evangelho de Cristo? Paulo diz o seguinte, desculpem, em 1 Coríntios, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Aqui está o problema. Esse evangelho, essa pessoa que recebeu com alegria, mas esqueceu o discipulado, ela não considerou a cruz. Se a cruz de Cristo é um escândalo, a minha cruz também é um escândalo. E quando ela chega, eu me desvio. Ela considerou promessas, ela recebeu com alegria,
mas não considerou que o Evangelho diz também: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Chegamos então ao terceiro solo, que é a pessoa que recebe a palavra, mas ama o mundo. Ao contrário daquela que recebeu com alegria e, quando chegou a tristeza, abandonou o Evangelho, esta aqui recebe o Evangelho, mas as alegrias do mundo é que lhe seduzem. Uma deixou o Evangelho por causa da tristeza, a outra deixou o Evangelho por causa da alegria do mundo. A palavra de Deus, no verso 22, capítulo 13, 22, então Jesus Cristo nos apresenta essa pessoa. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Agora a questão é outra. Ela recebeu o Evangelho, mas os seus olhos estão no mundo. Ela está vendo o quanto ela tem perdido no mundo. Há tanta coisa no mundo, tantas ofertas, tanto o que fazer, tanto com o que lucrar. Eu não posso passar por essas privações. Eu não quero ser um peregrino. Eu quero me estabelecer na terra, eu quero enriquecer, eu quero conquistar coisas. Eu quero usufruir de tudo isso que o mundo tem para me dar. E então chega um ponto que ela não suporta mais o Evangelho e abandona o Evangelho para estar com o mundo. O seu coração não é íntegro, não é totalmente de Cristo. Há uma concorrência, assim como uma semente plantada entre espinhos. Os espinhos roubam os nutrientes. E é incrível a força do mal dentro da natureza, do mundo da vegetação, da botânica. Eu planto uma boa grama, basta ter uma semente de erva daninha, a praga acaba com a grama. É incrível o poder dela. Ela rouba os nutrientes, ela mata a planta boa e prevalece. Esse coração sofre justamente disso. A erva daninha do mundo sufoca a semente do Evangelho. Ele prefere o mundo e rejeita Cristo. Os jovens talvez sejam mais sujeitos a esse tipo de coração. Seduzidos pelo mundo, que compete com o Evangelho de Cristo. Muitas vezes tentamos conciliar, mas o simples fato de tentar conciliar Evangelho e mundo já nos mostra que os espinhos cresceram o suficiente e logo, logo o Evangelho será sufocado. Mas não são só os jovens, todos nós temos este problema. O mundo é sedutor, nós sabemos disso. Mesmo pessoas crentes experientes podem sofrer dessa forma. Paulo fala de um amigo dele chamado Demas. Demas aparece como um companheiro de viagem, um grande ajudador de Paulo nas suas viagens missionárias, na pregação do Evangelho. Ajudou Paulo a plantar igrejas. Mas, quando estava no final da vida, eu penso que ele estava no final da vida, porque Paulo já estava velho, Paulo escreve a Timóteo e fala sobre Demas. O que aconteceu com Demas? Paulo diz assim para Timóteo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas amou mais o presente século. O abandonar Paulo aqui é abandonar o Evangelho que Paulo está dizendo. Ele procurou o conforto deste mundo. Ele largou o Evangelho, mesmo tendo vivido tanto tempo nele. Onde é que está o problema? Falta fruto? Veja que a raiz, a planta que caiu no solo rochoso, ela logo, logo morreu. Essa aqui não.
Essa aqui não fala que ela morreu. Fala que ela se tornou infrutífera. É uma planta que pode estar o tempo todo, pode estar vivendo uma vida cristã durante muitos anos. Mas o que não se observa nela? Frutos. Os frutos estão ausentes. Não importando qual seja o tipo de solo, não importando qual seja o tipo de pessoa ou de reação ao Evangelho, o fato é esse. Como sabemos que uma pessoa ouve o Evangelho, mas não compreende o Evangelho, não aceita o Evangelho? Ainda que ela esteja na igreja. Eu não quero que vocês olhem por de fora. Os de fora é fácil de identificar. Olhe para você, para o seu coração, para a sua vida. Deus está falando a você. Como você pode saber que você que tem ouvido o Evangelho, o tem aceitado em seu coração? Com todas as suas implicações. Com profundidade. Tem amado a Cristo mais do que tem amado o mundo e as suas ofertas. Frutos. Os frutos mostram para você e para mim se eu que estou ouvindo o Evangelho o tenho aceitado de fato em meu coração. Há frutos. Se há frutos, você tem aceitado o Evangelho. Se não há frutos, você está ouvindo o Evangelho. Talvez tenha até alegria em ouvir o Evangelho. Talvez até mantenha uma vida aparentemente evangélica, mas você tem rejeitado o Evangelho no seu coração. Vamos para a última semente, para encerrarmos a exposição. No versículo 23, nos é apresentado o último solo. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ótimo aqui. Finalmente o semeador encontrou o lugar certo para a sua semente. O que é essa boa terra? É a terra preparada para receber o Evangelho. Em outras palavras, é aquele a quem foi dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. O que acontece com ele? É irresistível a semente. A semente encontra ali tudo o que é necessário para frutificar. Eu poderia fazer um outro sermão aqui, mas não é necessário. Essa é a palavra, esse é o coração que foi preparado pelo Espírito Santo para receber a palavra do Senhor. E quando essa palavra chegou ali, ela inevitavelmente produziu fruto. Produziu fruto. Estes foram aqueles que foram alcançados pela graça. E então, a graça superabundante quebrou o coração duro, que era como um terreno, como a beira do caminho, tirou as pedras e permitiu que a palavra chegasse à profundidade necessária, removeu os espinhos da sedução do mundo e finalmente deixou uma terra propícia para frutificar com o Evangelho. Se você encontra frutos na sua vida, você deve ser grato a Deus. Talvez a nossa tendência seja condenar os outros 3 solos, os outros 3 corações. Não cabe a nós fazer isso. Cabe a nós nos humilharmos diante do Senhor e ser grato a Deus pelos frutos nas nossas vidas. Você pode vasculhar a Bíblia sobre o que são as boas obras. Produzimos frutos que mostram que o Evangelho realmente nos alcançou. O que é interessante aqui, irmãos, é que
ele não é salvo por causa dos frutos. O fruto depende da semente. O fruto é resultado da árvore, não o contrário. O Senhor fez um novo coração. Colocou nele a semente do Evangelho. E a única coisa que poderia fazer era produzir bom fruto. Essa é a graça do Senhor. O que é importante aprendermos aqui, irmãos? O Evangelho, você ouviu agora essa exposição e pode estar pensando, então eu tenho que corrigir a minha vida, eu tenho que ajustar a minha vida de forma que os frutos venham. Eu temo dizer para você que isso não vai dar certo. Eu tenho que dizer para você isso. Os frutos de uma árvore ruim são sempre frutos ruins. Os frutos de uma semente lançada nas pedras não virão. Os frutos de uma semente que foi roubada não existirão. Os frutos de uma semente em meio aos espinhos também não. Você não tem que se preocupar com os frutos. Os frutos são consequência. São as consequências de uma obra transformadora. Você tem que se preocupar com o solo. Essa parábola não é sobre fruto. Ela não é sobre semente, nem é sobre o semeador. Essa palavra é sobre os corações. O que eu e você precisamos? De um novo coração. Se hoje você chega à conclusão de que não está vendo fruto na sua vida, você precisa de um novo coração. De um coração que receba a palavra do Senhor. Que seja propício para que ela produza fruto. Lá em casa nós lidamos com alguns pecados recorrentes. Tanto nós, eu e Raquel, quanto os nossos filhos. Nós temos orado sobre isso. Nem sempre é fácil mudar o comportamento. Quando o foco está na mudança do comportamento, isso dura algum tempo. Dura alguns instantes. Mas de fato não há mudança. Então nós temos orado ao Senhor, que Ele nos faça aceitar o seu Evangelho. Porque se o nosso coração receber o Evangelho, os frutos virão. É impossível que não venham. É simplesmente impossível que não venham. Eu e você precisamos de um coração que aceite o Evangelho. Que seja propício para a semente. Ela está sendo empregada. Ela está sendo semeada. E você vai ouvir dele até que você morra. Mas se o seu coração não receber, você não dará frutos. E a árvore que não dá fruto é cortada, é amaldiçoada. Ela vira cinza. Eu quero dizer, meus irmãos, é que nós precisamos clamar, mesmo nós crentes, que estamos numa jornada de transformação, que muitas vezes observamos apenas frutos minguados, ou não frutos. Nós precisamos clamar em nossas orações, Senhor, que o meu coração seja uma boa terra. Senhor, que o Teu Espírito Santo faça toda essa obra que lavra a terra, que a prepara para receber a semente. Para que quando eu leia a Tua palavra, quando eu ouça o sermão, os frutos venham. É isso que precisamos fazer, irmãos. Uma vez que esse quarto solo aqui, ele precisou ser preparado antes de receber a semente. O solo não preparado, que é todo homem natural, vai sempre reagir daquelas 3 maneiras e nunca produzirá frutos. Nunca produzirá frutos. Uma coisa desafiadora aqui, nesse texto, é que ele nos diz que essa semente produziu a 30 e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Há várias proporções aqui, né? Eu acho que nós devemos ser ambiciosos com o reino de Deus.
Se eu posso produzir a 100 por 1, por que me contentar com 30 por 1? Se eu posso produzir a 100 por 1, por que me contentar com 30 por 1? Eu já vi muitos pregadores tentando confortar a sua congregação dessa maneira. Irmãos, é assim mesmo. Uns vão dar 30, outros 60, outros 100. Eu não quero confortar você dessa maneira. Se você tem dado frutos, você pode dar mais frutos ainda. É isso que está dizendo aqui. O que nos faz querer crescer e ser uma árvore cada vez mais frondosa, mais produtiva, mais agradável ao meu semeador. Afinal, aqueles que tiveram um coração renovado, têm um coração completamente preparado para dar frutos. Que o nosso almejo diante do Senhor seja ser uma árvore frutífera. Que Ele nos dê a graça de produzir frutos para a sua glória. Amém.